Então chegamos a mais uma edição, dessa vez a 20ª edição do nosso Raizcast, que nós estamos pela primeira vez regravando de novo, porque a nossa inicial não funcionou, e eu adoro falar que a coisa raiz assim não é perfeita, né? Mas como nós estamos no estúdio da Fadisma, que é de outro nível, a gente pode editar também, o pessoal fica preocupado com as edições, mas nós queremos mesmo é que seja uma coisa raiz, descontraída, e o objetivo do nosso programa é justamente isso, mostrarmos a dificuldade de cada empreendedor, que a coisa não é tão fácil assim, que todo mundo tem uma história, que todo mundo tem um sacrifício. Se nós olharmos para o lado, alguém vai estar um pouquinho pior do que a gente, né? Então é isso aí, isso é a vida do Raiz Empreendedor. E o Raizcast traz hoje o Bruno, nosso convidado. Vocês sabem, né, que eu não apresento o convidado, quem se apresenta é o próprio convidado. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação estar aqui, como eu disse, né, na nossa primeira tentativa de gravação, de frente com o Rodrigo, de frente com o Careca aí. Eu sempre falo também e reforço que é difícil falar da gente, né? Então, eu digo, quando eu vou falar de mim, eu falo daquilo que eu sou, e eu sou minha família, pai da Cecília, marido da Cíntia. São elas que me edificaram, enfim, me formaram o homem que eu sou. Então, se eu posso dizer que eu sou bom em alguma coisa, é por causa delas. Então, é por elas que eu acordo mais cedo, enfim. E, como eu falei, né, hoje eu sou a primeira geração de professores da minha família. E primeira geração também de empresário, porque meu pai sempre foi comerciante, mas nunca se viu empresário, né? Foi até a 3ª série. E meu avô, analfabeto, até hoje assina com o dedão, né? Autografa com o dedão. Então, buscar a sabedoria não foi um propósito, foi uma necessidade. Meu pai sempre falou a vida toda isso, cara, para não ser escravo da ignorância, busca a sabedoria para não passar os trabalhos que eu passei. Ele me enganou um pouco, porque eu continuei passando trabalho, mas eu acho que talvez menos do que ele, né? Eu já ia dizer, bem menos do que ele. Bem menos do que ele. Ele sempre conta a história de que tinha uma calça jeans só e cuidava para não sentar numa cadeira de madeira que tivesse um preguinho, porque se rasgasse ele tava ferrado. Não tinha. Então, tinha que entregar leite com uma bermudinha lá, depois entregava, trocava, tomava banho e era assim, né? Então, essa dificuldade eu não passei. Mas hoje a gente eu sou proprietário da Let's Move Academia, né? A gente já ganhou aí 7 vezes o melhor atendimento entre todas as academias de Santa Maria. O pessoal brinca qual que é o segredo, eu falo odiar a academia, porque eu nunca gostei de academia, então eu falei, vou abrir algo para quem não gosta de academia, né? E aí depois, ao longo disso, surgiu a Connect, que é uma empresa de palestras, mentorias para levar sabedoria, principalmente a gestão emocional, inteligência emocional e também, obviamente, intelectual, para que as pessoas possam se desenvolver, né? Dar uma mentoria, tu sabe, tu é um grande mentor, é um cara que tá na pele e já passou... Eu me assustei, tu falou quase um mentiroso. Eu digo, opa, descobriu? Então, essa coisa tá na pele da gente querer ensinar, eu vejo, assim, eu te falo sem demagogia nenhuma, são poucas as pessoas que eu elogio, porque eu procuro ser o mais verdadeiro possível. E tu realmente é uma pessoa que admira a tua história, é por isso que eu tô aqui, e também te chamei depois pra gente marcar o nosso café, porque eu acho que isso é o maior valor. Depois que eu entendi que relacionamento vale mais que dinheiro, eu realmente percebi, cara, é sobre a história que eu tô construindo. E o que é mais importante que a minha história? Quem faz parte dela. Então, se eu escolher bem as minhas companhias e as pessoas certas, acho que nada pode dar errado. Porque até quando dá errado, a gente tem a pessoa certa para ajudar a fazer dar certo. É bem por aí. Então, muito obrigado por estar aqui. Tenho outros negócios hoje, tenho empresas de aplicativo, a gente lança cursos online e tudo mais, mas o foco mesmo está sempre na base do ensino, né? Eu sou coordenador da pós-graduação, então eu hoje trabalho mais para formar líderes e mentorar pessoas, mentoro a minha equipe também. Não tenho tantos colaboradores hoje como tu tem. Santo de casa não faz milagre às vezes, né? Não, exato. Mas a gente dá o melhor para poder contribuir com o pessoal e crescer junto, né? Então é uma satisfação imensa estar aqui. Vamos então partir lá daquele começo lá. Como é que foi a infância? Cara, assim, a minha infância foi um desafio, assim, né? Porque logo que eu comecei a me desenvolver, assim, teve um grande ponto de inflexão. Meu pai foi preso por alguns anos e eu sempre conto essa história, eu acho que a gente tem que honrar nossa história, né? E aí, por ironia do destino, depois de entender a espiritualidade, nada melhor do que a história que eu tive. Hoje eu vivo para libertar pessoas das suas prisões mentais e emocionais. Então, acho que quando eu ressignifiquei a minha história e entendi a importância da dor que eu passei no passado, me forjou o homem, o líder ou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sempre dou esse papo para as pessoas, né? Se você não está bem resolvido com o seu passado, pode ter certeza que o teu futuro vai ser sempre com base em frustrações que tu não superou, mágoas passadas. Então, acho que a minha formação foi muito boa, foi baseada no raiz, como tu diz, né? De realmente ver meu pai lá fazendo o que podia fazer, até o que às vezes não devia, mas ele sempre falou, meu propósito é fazer o que for para te não precisar
passar por nada errado, assim, né? E algumas vezes ele foi até preso injustamente, mas isso não vem ao caso na questão, mas a gente soube lidar com isso, assim, foi muito legal. Eu fui inicialmente para morar depois na cidade, nós morava para fora, e a busca sempre incessante por isso. No início eu acabei indo até jogar futebol, me tornei jogador, cheguei a jogar, passei pelo Santo Ângelo, fui fazer teste no Inter, cheguei a ficar um pouco tempo lá, mas depois realmente não deu certo por causa desses acontecimentos, e aí eu entrei na educação física e fui buscar, através da educação física, superar um pouquinho a frustração de não ter seguido a carreira de jogador, e nesse momento eu parti para a música e sempre querendo estar no meio de gente, sempre querendo estar no meio de pessoas para fazer aquele sucesso, buscar aquela fama, sabe? E aí foi que até cheguei a cantar para 9.000 pessoas aqui em Santa Maria, no estádio, ali no show do Só Pra Contrariar, abri shows aqui, cantei no Absinto, em vários lugares, e eu comecei a ver que não era exatamente aquilo, sabe? Onde é que eu estou aqui? Parece que tinha um prazer ali, mas não tinha um sentido. Era solo ou tinha uma banda? Como é que era? Eu tinha uma banda, eu comecei com uma banda de pagode, depois eu criei uma carreira solo, daí cantei por vários lugares na região, Santiago, Uruguaiana, cantei em Ribeira, cantava em vários lugares, mas principalmente aqui no Freguesia, em vários lugares, assim, eu tinha uma carreira ali, lancei música própria, tem música até hoje que toca na 100.9, né, às vezes eu olho e tá tocando uma música minha ali, e a gente compôs várias coisas, mas eu vi que o que tinha em comum é que todo lugar que eu mexia, eu queria produzir, eu queria liderar, eu queria, né, não era o suficiente, eu tava no pandeiro, eu queria ser o vocalista, daí eu era o vocalista, eu queria ser o dono da banda, daí tinha alguma coisa que a minha alma pedia mais, assim. Aí eu vi que esse mais, ele começou a me afogar, porque realmente só foi mais aparecer. Mas eu sempre digo que hoje a maior missão que eu aprendi mesmo, caindo para aprender, é a gente não ser conhecido, mas ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Então acho que esse é o ponto. Eu aprendi na pele porque eu fiquei muito conhecido, mas eu não era tão verdadeiro, porque no palco tu pode ser o que tu quiser. No palco eu podia estar ali, parecia que eu era saudável, dava uma apertadinha aqui na roupa, falava... Uma cintinha interna. Falava fé em Deus, mas na verdade eu não vivia Deus, não relacionava com Deus como eu me relaciono hoje, né? E eu falo até hoje para os empresários, o código máximo que eu aprendi da espiritualidade, que poucas pessoas sabem, é esse. Na espiritualidade é tudo o contrário. Tu tem que dar para receber, tu tem que perder para ganhar, tu desce para subir. Então foi espiritualmente eu aprendi, hoje falo de espiritualidade, inteligência espiritual, né, que é uma inteligência que a ciência está estudando, falo sobre isso por ter vivido na pele, e eu gosto muito da palavra raiz, como tu diz, é porque raiz não é só o raiz de ser de fora, ou grotesco, ou do jeito que dá, para mim não é só isso. É enraizar, né, para ter um alicerce, eu acho que o raiz, ele me remete mais a verdadeiro. Eu não sei quem estava falando comigo essa coisa do raiz. Um dia a pessoa falou, para mim esse raiz parece de qualquer jeito. E para mim o raiz não é de qualquer jeito. Para mim o raiz é enraizado e também... Ele é uma coisa que leva tempo também, né? Não é da noite pro dia. Brotar, exatamente. Tem que vingar. Mas para mim, mais ainda que isso, quando tu fala em raiz, eu não sei se eu tô certo, mas quando tu fala em raiz, é como se estivesse falando verdadeiro. Exatamente. É a essência que eu sempre falo para minha equipe. Às vezes o marketing... vamos trabalhar assim, porque hoje... Não, eu não quero assim. Se eu for para subir nessa parte cada vez mais, ter mais seguidores, eu quero que seja do meu jeito, que as pessoas elas acreditem em mim e o que eu faço traga resultado para essas pessoas. É o que eu acredito. Por isso que eu botei o raiz. Tanto pela dificuldade de tu iniciar, porque tu tem que ser verdadeiro e encaixa bem no que tu fala e tu tem que saber que a coisa não é da noite pro dia. Isso é muito legal, porque essa parte do verdadeiro, eu falo que na Bíblia está escrito, né? A verdade vos libertará. E tu sabe, tu fala do raiz, eu sei que vai concordar comigo, que assim, é tão difícil a gente não se enganar, né? A gente não mentir pra gente mesmo, porque a gente às vezes tá iludido, às vezes até a gente que é muito sonhador, tu é um cara super ousado. Quantas vezes tu não fantasiou coisas também? A gente às vezes fantasia. Toda hora. E quando agora eu tô lançando a nova imersão, não a presencial, mas eu estou preparando a imersão online. Então, estou fazendo um projeto que ainda para esse ano que vai sair, que eu já estou começando a projetar. Inclusive, estou entrando junto com um pouco lá do Wendel Carvalho, porque eu quero aprender com ele a questão da plataforma. O cara é muito inteligente. Então, eu estou aprimorando, eu sempre vou aprimorando. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas me dizem, tu não gosta de coach? Não é isso, gente. É que existe... O pessoal confunde. Porque assim, o que tem em detalhe? Eu vou lá com o Wendel Carvalho, eu quero aprender com ele, ele é especialista da plataforma. Então, eu quero aprender com ele isso aí.
E aí, o que eu fico bravo? É que aquele cara que vai lá e faz um treinamento, ele viaja para o Rio de Janeiro, fez um treinamento, volta para cá dizendo que sabe e quer passar para as pessoas. É isso que eu sou contra, tu entendeu? Para te passar, eu vejo assim, ó, para te passar para as pessoas, tu tem que ter passado por aquilo ali. Tu aprendeu, tu passou. Lei número 1. E tu vai ajudar as pessoas depois nesse sentido. Tu tem que te tornar um especialista. A minha briga é essa. Porque, e aí a minha briga também vem hoje com o meu marketing, briga com marketing? Não, mas o que a relação que eu discuto com eles é, eu não quero vender essa ilusão que as pessoas vendem. Eu quero transformar, tanto é que teve um vídeo que eu botei ali numa chamada e o pessoal descartou. E aí depois de cabeçudo eu fui lá, peguei e botei no store o vídeo, só para mostrar e botei pro pessoal. Pessoal, o que vocês acham? Eles não quiseram botar porque eu não tava vibrando. Do sorriso e tal. Pô, eu tava cansado, eu tinha trabalhado o dia inteiro. E eu fui lá e dei a mensagem. E aí a equipe não quis, eu fui lá, larguei no store, bombou muito mais no store do que foi lá na... Eu não vou nem concordar e nem discordar para não estar na briga com o marketing. Então é isso aí. E tu acho que tu falou agora uma coisa, até que eu vou usar bastante esse termo, que o raiz realmente, e eu analisando aqui, ele é o verdadeiro. E tu sabe que tem outra coisa, agora nós conversando aqui, eu já tive críticas no programa, o pessoal vai lá e coloca, muito bom o entrevistado, assunto, não sei o quê. Só que eu acho que o entrevistador devia falar menos. Mas é que as pessoas não entendem que o Raizcast, ele foi criado aqui, o Raizcast, que é o entrevistado que vira entrevistador que vira entrevistado. É uma relação, né? A relação. E cada ponto que tu coloca aí, eu vou encaixar uma história minha junto com a tua. É a conexão que vai acontecer. Por isso que a gente só traz pessoas aqui que a gente acha que vai dar relevância na vida dos outros. Fico muito feliz, porque, na verdade, tudo que tu tá falando tem a ver comigo, assim, é essa coisa do quem reclama não prospera, eu falo, né? E então, assim, quem fica reclamando, tem muita gente que também tá aqui assistindo só para reclamar. Então, se a pessoa já entrar com essa mentalidade do cérebro para achar que um falou mais, que o outro falou menos, ela já quebrou o princípio número 1 do cérebro, que é a curiosidade. Se eu já entro para reclamar, para criticar ou para dizer que eu já sei o que nós estamos falando, ela não está no momento presente. A pessoa já entra numa rede neural de divagação, já fica num julgamento e ela nem percebe que está fazendo isso. Aí ela vai dizer, não aprendi nada lá. Não, a nossa responsabilidade é sobre o que a gente fala, mas a responsabilidade deles lá nos ouvindo ou nos assistindo é de fazer alguma coisa com isso, já que ele tirou o tempo para ouvir a gente falar. É isso aí. E aí a maioria fala para reclamar. Então não é só de ti, de mim que vão reclamar, a pessoa reclama às vezes da vida, ou ela critica ela mesma em tudo que ela faz. É só um reflexo do mundo interno e ela está reclamando. Eu sempre digo que é mal resolvido, né? Pessoa mal resolvida. Mas é isso, não? É bem assim. Me diz uma coisa, voltando então à tua infância, como é que foi os estudos daí? Eu, graças a Deus, nunca rodei, assim, isso aí, eu brinco que isso aí sempre foi um orgulho do meu pai, assim, meu filho nunca rodou, ele falou isso aí, né, ele não sabe o desafio que foi, às vezes, tirar uns 6 e 9 ali, e a capacidade de comunicação e relacionamento com o professor ajudava a tirar o 7, mas para ele era 10 que eu tirava, né, mas foi muito legal, assim, eu vim de Caçapava do Sul, né, lá eu tive isso é muito interessante para quem está nos ouvindo, eu só entrevistei até hoje dos 20 programas 3 santamarienses. As outras 17, os 17 entrevistados não são de Santa Maria. É uma curiosidade. Santa Maria é uma cidade de outras pessoas, de outras cidades, né? Isso eu acho muito legal, essa conexão, assim, né? Então lá em Caçapava, assim, foi muito legal. Eu sempre fui de poucos amigos, assim, nunca me relacionei tanto e sofri esses desafios, foram muito difíceis, assim, os poucos amigos me abandonaram e se afastaram a ponto de eu verdadeiramente ficar sozinho naquela época. Tudo, relacionamento, ficar sozinho mesmo, teve que enfrentar no osso do peito com 16, depois 17 anos, assim, foi desafiador e tudo que eu ouvia depois do Flávio Augusto falar do Geração de Valor, ou pessoas como tu, que já estão à frente do meu tempo, não pela idade, mas pela idade também, mas pela experiência, cara, eu guardava aquela fala, mas não fazia sentido. Mas depois eu começava a viver as experiências e é verdade, é isso aqui, eu não tinha entendido, mas é isso aqui mesmo, ó, estabilidade não existe, ó, a qualquer momento pode acontecer uma coisa. É isso aqui, se eu ficar reclamando eu não vou prosperar, sabe? Então eu fui vendo essas chaves assim, fui criando algumas, né? Eu sempre falo que fase não é fim, então se eu tô numa fase eu lembro, ó, fase não é fim. Às vezes a gente pega a nossa linha do tempo da nossa vida e a gente tá vivendo tão forte assim um momento e parece que a nossa vida toda é aquele momento. Eu tava
estava mentorando um empresário, meu amigão, assim, que se tornou um amigo ao longo do tempo. Era um cara realmente muito reativo, impulsivo, de quase gritar com o funcionário. Tava com 2 funcionários, hoje está com 12, e aí faturando quase 1 milhão por mês, depois da mentoria que comecei a ajudar ele. E nós estava falando que agora, há poucos dias, ele acabou tendo um prejuízo de 80 mil reais. E ele falou, cara, eu superei em 2 horas. Eu demoraria 2, 3 semanas para superar. E eu expliquei isso, a linha do tempo da nossa vida. Às vezes um acontecimento, a gente tem um sequestro aqui da amígdala e a gente fica emocionalmente envolvido e não enxerga mais nada. Agora ele consegue sair e ver, não, a minha vida ela é uma linha do tempo e isso aqui é só um ponto na minha vida. Assim como quando eu ganho dinheiro ou quando eu perco. Então isso aqui, essa fase não é fim. É isso, foi superar essas fases para depois vir para Santa Maria e vir estudar, ir para música, sair da música, virar empresário e estar aqui hoje na tua frente. Sabe que tu falou uma coisa e até uma história que eu tenho. Eu fui, para quem me acompanha dentro da história, sabe que eu fui oficial temporário. Então, como oficial temporário, eu tive aquela visão que era o caminho mais rápido. Primeiro lugar, para ter uma casa, um lugar que comer, né? Que eu morava de favor naquela época, então fui para esse tempo da escola militar ali. Eu morei, fui laranjeira, como o pessoal chama, então para mim eu tinha casa e comida e eu estava feliz. E passei aquela fase e até sair oficial era a maneira mais rápida de eu ganhar um salário e começar a minha vida. Então, se eu tenho hoje muita coisa, eu agradeço, principalmente desde a formação a financeira ao Exército, né? Foi o que me levou e me remeteu muito nisso. E uma coisa que eu tenho gravado a carreira é isso. Os meus colegas, eu fui 03 da turma. O 01 e o 02, eles passaram o concurso da Polícia Rodoviária Federal, o Presídio Federal, e eu resolvi empreender. Fui para a área do empreendedorismo. E eu lembro que no começo, eles sempre estavam me sacaneando, porque eles tinham a estabilidade. E eu estava ali do zero, empreendedorismo, iniciando do zero e, né, vai que vai. Hoje, eu tiro sarro com eles que eu 2 vezes por ano eu vou para o exterior. E eles, dentro do salário deles, não conseguem ter essa folga. Então, são opções de escolha. A estabilidade, legal, concurso, estudos, os caras mereceram, chegaram lá, sempre foram papirão, né? Tanto é que é o 01, 02. Mas uma escolha que eu tive de sacrifício no início, que hoje me deu mais autonomia perante eles a poder viajar para o exterior, fazer outras coisas, porque eu não tenho um limitador salarial. Então, isso é muito importante para as pessoas pensarem, às vezes. E eu acho que a gente estava falando, assim, até nos bastidores e agora, dentro do que está falando, eu falo muito isso também, né? Eu não quero que as pessoas achem que foi fácil a gente chegar aqui e poder ter um salário melhor. O salário nosso, ele é sempre variável, mas é ter uma renda melhor no mês, por ser empresário, ter vários negócios. Mas eu digo assim, ó, o fato da gente ser ousado lá atrás e arriscar, eu fui morar dentro da minha academia, eu não tinha dinheiro, meu pai falou, não vou te ajudar, te ajudo até aqui, eu não tenho como te ajudar, eu vou parar de morar no meu apartamento, que eu gasto 1.500, aí já sobra 1.500, aí eu já tenho aqui, eu vou ter que ter mais 50 clientes, daí eu pago aluguel e sobrevivo e vou abrir a academia, e foi o que eu fiz. Mas eu falo para as pessoas tomar cuidado, que é como tu disse, para não ter ideia de milagre, não é só se atirar. Tem que saber onde está se atirando também, porque essa coisa de todo mundo nasceu para ser empreendedorismo, eu tenho uma grande dúvida nisso. Existe uma diferença, né? Administrador, investidor, empreendedor são coisas bem diferentes. E eu acho que assim, tem que tomar cuidado, porque talvez não que a pessoa não nasceu para ser, mas talvez ela não está pronta. E não que a gente estivesse pronto quando a gente fez, mas assim, 100% pronto. Mas eu quero dizer que a gente já tinha alguma ferramenta que nos deu base para ousar, arriscar e conseguir fazer. Então tem que ter uma certa base, um certo relacionamento com alguém que também está fazendo ou que já fez, porque se tu estiver alucinado e só sair correndo e se jogar e tentar ficar rico, não vai dar certo. Eu digo, ninguém fica rico de susto, assim, ficou rico. Não, é só dar errado que tu vai prosperar. Não, pode ser que tu dê errado várias vezes, então tem que talvez pensar nisso também, né? Mas é isso que eu falo para as pessoas, e há muita confusão também, não em ofensa, olha, eu tenho que ver como eu vou largar as palavras, entre o mentor e o coach, né? O coach que ele vai dar aquele curso, e o mentor, para mim, é aquela pessoa que ela vai te levar dentro da experiência dela a esse caminho, encurtar os tombos que levou na vida. Então, para isso serve uma mentoria. O objetivo é justamente isso que tu está falando. Porque as pessoas primeiro vão achar que é fácil. Não, então todo mundo faria. Mas eu vou levar muito tombo e daí eu já me ergo. Não, mas tu precisa. E eu sempre dou exemplo. Aqui em Santa Maria mesmo, uma pessoa que me ajudou muito, e principalmente em contatos, network empresarial, é o Carlinhos Costa Weber. Eu chamo meu mentor, sabe? Então, quando eu tenho alguma coisa, Carlinhos, isso aqui. Precisa, Carlinhos, isso aqui. Então, eu tenho um mentor, eu tenho várias outras pessoas que eu me inspiro e estou sempre... Além disso, também, quando tu começa a desenvolver,
tu começa a contratar pessoas de alto nível e gabarito e muda muito. Eu, agora há pouco, às 11 horas, tive uma reunião com o Anderson, a gestão financeira tanto da empresa como da vida pessoal, né? Que eu posso levar esse conhecimento dentro da mentoria, eu vou levar para as pessoas na imersão. Só que quem melhor para falar e complementar que o especialista junto? Então, além da imersão que eu vou levar, claro, quem está iniciando, por isso que eu digo, para quem que é mentoria? Mentoria são para pessoas que estão iniciando, que faturam lá, média 1 milhão por ano, iniciando com o número de funcionários também, 10 funcionários, e isso é para mostrar o caminho do empreendedorismo, e aí trazer os especialistas, coisas que eu só consegui melhorar agora que eu tenho dinheiro para contratar pessoas para fazerem isso. Contratar quem é mais inteligente que a gente, exatamente, né? Naquela área não tenho que discutir. Mas na mentoria que tu falou, acho legal assim, ó, que eu acho que fica bem claro para as pessoas. A mentoria, ela serve para quem quer um resultado que não consegue acessar. E ela tem que contratar quem já acessou aquele resultado. É isso aí. Senão não faz sentido. O coach, né? Eu fiz uma formação internacional em coach também com Paulo Vieira. E teve muita mescla, né, do coach, que é o que foi criado nos Estados Unidos e o que no Brasil, o brasileiro Total. Né, o brasileiro, ele encurta o processo de aprendizagem. aprendizagem. É isso aí. Então, para mim, o coach ele é utilizado com método socrático. A gente aprende a fazer pergunta no processo de coach. Eu acho que isso é magnífico, fazer pergunta na hora de quebrar objeção, na hora de vender, na hora de influenciar, na hora de comandar uma conversa, na hora de várias coisas é pergunta. E a hora dele guiar um colaborador para ele achar as respostas, eu acho sensacional o coach. Porque eu não tenho duas respostas, eu faço você também pensar. E a mesma coisa da terapia. A terapia usa um método socrático também de pergunta, onde o terapeuta ou o coach ele não se envolve tanto na vida. E eu acho que o mentor é diferente, né? O mentor ele fala, não, isso aqui tá errado, não faz desse jeito, faz desse jeito. Eu vou me meter na tua vida, tu vai me dar intimidade para me meter na tua empresa, então tem que estar aberto, né? Essa é a minha visão. Não, né? mas é isso aí, perfeito. Tanto é que, sabe que eu sempre digo, hoje eu não dou mais opinião, eu aprendi essas coisas da sabedoria. Eu vejo coisa errada, eu vejo aquilo ali, mas eu não dou opinião. Se a pessoa não vier me perguntar, é difícil, né? Eu segurar a língua assim, eu chego a morder para não falar. Eu tô aprendendo nisso aí. Mas se a pessoa não me perguntar, eu não vou dar opinião, porque eu tenho que interferir e me meter na vida. Inclusive, Dona Jaque ficou brava comigo esse tempo aí, teve um pessoal que me pediu dinheiro emprestado. Não, preciso de dinheiro emprestado, tal coisa. E foi uma promessa que eu fiz. Eu disse, nunca mais eu empresto dinheiro para ninguém. Eu posso dar um emprego, eu posso fazer coisa, mas eu não empresto mais dinheiro, porque isso me afetou muito na minha vida, o começo da minha vida, que me ferrou por emprestar dinheiro. E, além de tudo, eu fiquei mal com os familiares, como se eu fosse o errado. Então, aprendi essa lição também. Porque eu vejo que a pessoa que não tem como tirar dinheiro de um lado, do outro, ou fazer, ela não vai ter pagar. Não talvez porque ela não queira, mas porque ela já foi desorganizada, ela é desorganizada e só der um dinheiro, tu vai prejudicar mais ainda. Exatamente. Na amizade. E aí a dona já ficou brava porque ele me pediu dinheiro, foi falar, eu dei opinião. Olha, tu tá me pedindo dinheiro, mas tu trocou de carro e aí tu tá precisando de dinheiro emprestado? Porra, eu venderia meu carro e depois, né, se tivesse que andar a pé. Eu andei, durante eu fui oficial do Exército, eu andei 6 meses a pé de bicicleta pro quartel, para poder reorganizar minha vida pelo empréstimo, porque eu fiz a um parente lá e me ferrou mais ainda. Então, andei 6 meses chegando de bicicleta. E quando eu estava com o carro, eu cheguei um dia na guarda, fui botar meu carro ali, era um golzinho que se chamava bola na trave. Ele não era um gol, aquele golzinho aspirado, era o bola na trave que chamava, não era um gol. E aí eu deixei lá e tinha um soldado, o sargento da guarda tinha mandado procurar quem foi o soldado que estacionou o gol no estacionamento dos oficiais. E era o meu golzinho, que depois de 6 meses eu tenho aquele golzinho. Não acharam que era o cara. Então, eu não tenho problema sobre isso, entendeu? E aí a pessoa me pediu, porra, tu intervém na vida, né? Daí por isso que hoje eu já não dou opinião pra ninguém. É legal. Eu também. O meu primeiro carro, meu pai me ajudou a ter. Ele me deu, na verdade, o primeiro foi um Fusca. E foi legal indo assim. Quando eu vim pra Santa Maria, eu tinha uma moto. Daí depois era muito perigoso andar. O trânsito na época pra mim era meio corrido, porque eu vim de Caçapava. E aí comecei a pegar o ônibus, assim. É o que eu falo também que tu fala de mentorar hoje alguém. Eu tive que pegar o ônibus várias horas e de um serviço para outro para ganhar R$250, para ganhar R$300, para aumentar um pouquinho. Aí cantava na noite para ganhar mais R$100 à noite. Às vezes não tinha autocontrole, gastava 110 na noite e o cachê era 80. Ficava devendo o dono do bar aí. Esse é o maior problema hoje das pessoas. É, o autocontrole, né? Então hoje a coisa que eu mais busquei, que é o que eu falo, que eu escrevi nos livros, que eu escrevo, tenho 5 livros já,
tudo é sobre governar a gente mesmo, é o domínio pessoal, a gestão, acho que a vida é sobre gestão de recurso. E o maior recurso sou eu, então eu tenho que gerenciar esse recurso, esse tempo, essa energia, dormir melhor. Eu acho que eu, sinceramente, abri uma academia porque eu não ia nem mexer com isso se eu não tivesse academia. E eu sinto que eu preciso cuidar do meu corpo, fazer exercício, porque senão, assim, a preguiça nos domina, a preguiça, a falta de foco, né? A preguiça, eu sempre falo que é tirar os olhos do alvo. Mas se tu não tem energia, tu pode até ter um alvo, mas tu não tem energia para ir lá, sabe? Então, gerenciar a gente mesmo, governar as emoções, saber gerenciar o nosso tempo, eu acho que é essencial, assim, né? Até tu tava falando sobre militar, eu fui no exército agora a palestrar lá para 150, enfim, capitães, comandantes, enfim, e ganhei até uma medalha lá, foi bem legal, e ganhei também, fui convidado para formatura, né? Eu nem sabia também a importância disso, assim, o Jefferson da Finitac me convidou para ir lá, fui convidado para ser formado como amigo da base, assim, então foi bem legal, fui reconhecido lá, muito legal, e falamos sobre isso, assim, sobre autodomínio, sobre governo, porque às vezes não adianta só eu parecer que tem esse autodomínio ali dentro do quartel, com a farda, passar uma pseudo-autoridade, mas não ter autoridade com a minha vida, ou em casa, ou algo assim, né, nesse sentido. E acontece bastante isso, não só... E é como um todo, né? E o maior problema hoje, tu sabe que na questão das mentorias, as pessoas, elas pedem, Rodrigo, me resolve minha vida. Problema meu é o CNPJ, o mesmo do CPF. Cara, exatamente. Isso é muito importante. CPF e CNPJ são muito diferentes. E principalmente o empreendedor que é pequenininho, ele mistura. E aí é o grande erro. Eu vou te dizer que já da turma que fechou agora, a primeira turma do time Raiz, de 11, foram 11 na turma, 7 tiveram uma mudança muito significativa, com principalmente separar CNPJ do CPF. Então, realmente, a coisa é o maior gargalo hoje das pessoas. O cara demora, né? Eu, quando comecei também, eu abri a empresa, eu era personal, eu tinha 100 clientes. Aí eu abri uma empresa, com esses 100 clientes piorou, porque antes eu ganhava bem. Aí agora eu ganhava, da minha parte eu tinha que pagar aluguel, pagar luz. Aí o que aconteceu? Eu comecei a usar o cartão para tudo, para ir no mercado, era o da empresa. Então é uma coisa tão simples que tem gente às vezes que vai falar, eu te paguei 10 mil a mentoria para te me dizer isso do CPF, CNPJ, mas se eu não te dissesse isso, tu nunca ia mudar. Então às vezes a gente precisa pagar um preço para ouvir uma coisa tão óbvia que a gente tem que estar aberto para isso, porque às vezes o que o mentor vai te falar é óbvio, às vezes tu sabe, mas tu não tá colocando em prática. E quando tu paga o preço, aí tu, cara, é verdade, agora caiu a ficha. Pra eu chegar onde eu quero, que eu tô pagando aqui o Bruno, o Rodrigo pra me ajudar, eu vou ter que fazer o básico bem feito, senão não adianta pular etapa, vai voltar uma casa. Não, e acontece, eu vou te dizer que das mentorias que eu iniciei agora esse mês, 2 mentorias, aí mentoria específica na empresa, né? É só um exemplo de uma empresa. Na primeira sentada, primeira reunião, a identificação sobre a questão da gestão de pessoas ali, um pequeno treinamento diferente de uma estrutura de uma equipe. A questão contábil, com ajuste das emissões de nota correta, CFPO e outros detalhes. E a questão que isso recai sobre impostos, né? Só essa diferença de impostos aí vai dar uma arrecadação por mês de em torno de 12 mil a menos. Imagina, é um ajuste fino que a gente faz, e isso que tu falou é muito importante. Uma mentoria que custa 10 mil, no primeiro mês já pagou 12, no ano já tirou 120. E isso é uma coisa que eu acho que tu deve falar bastante também, que é isso, não é nem só o faturar mais, mas não gastar errado. Né? Exatamente. E outro fator que muitos não se dão conta, a compra. A compra é o grande fator para o teu produto ser bem vendido. A compra é a essência de tudo. Comprar barato. E aí tu pega para ajudar empresas pequenas, restaurantes ou coisa, que faz uma compra muito errada, nada programado, detalhe. Só aí tem diferença exorbitante. Ou aqueles que não calculam o custo do gás, o custo da... Então, tem coisas assim que... E isso que tu falou agora, eu tive que errar bastante para aprender, acho que várias vezes, é exatamente isso. Não é assim, mas por que tu não calcula onde tu vai comprar, o que tu vai gastar? Não é porque tu tem uma má gestão só, é porque tu não dá valor pro dinheiro. A gente não dá valor, a gente tem que saber o valor de R$1, o valor de R$2. Eu não sabia o valor, eu queria ganhar mais e eu ganhei mais, eu pedi tanto a Deus para ganhar mais, ele me deu mais, eu comecei a ver mais dinheiro e não sabia o que fazer.
eu não sabia o que fazer, eu tava botando fora, porque daí o objetivo do dinheiro era ir no shopping, comprar alguma coisa, um Buda, um livro. Eu falei, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? E a maioria é assim, né? Eu vejo que eu só aprendi e vi a diferença hoje porque eu não sou apaixonado nem por mais essa questão patrimônio. Se tu me perguntar hoje, agora, depois do acidente que teve, que eu perdi o meu carro lá, que deu perda total, tu me perguntar assim, Rodrigo, tu vai comprar outro? Tu vai fazer alguma coisa? Cara, na cidade eu tô com elétrico para não gastar, já tá ótimo. E peguei a caminhonete que é para ir para fora também, então a caminhonete ela dá para viajar, 2018, novinha, único dono, não precisei colocar muito dinheiro, me serve para ir para fora e me serve para viajar. Cara, eu hoje não sou mais aquele cara que eu quero carro isso, quero carro aquilo. O pessoal chega, meus amigos, e diz assim, pô, tu não vai comprar um carro novo desse mão de vaca? Eu digo, cara, eu tenho um carro elétrico para andar na cidade que eu não gasto nada e é 2020. Comprei, agora perdi meu carro, que era o meu xodó, né, com acidente. Peguei uma caminhoneta 2018 que já me serve para tudo que eu quero. Não acho necessidade nesse momento de fazer isso. Eu estou num outro momento que é crescimento das empresas, foco naquilo que eu tenho. Então eu aprendi hoje que a doença do dinheiro, cara, e é bem melhor assim, enquanto não é isso. O dinheiro é uma consequência. E isso que tu falou é muito difícil. Eu aprendi isso há pouco tempo. Eu assumo assim, confesso, sempre falei, eu confesso que aprendi há uns 4, 5 anos o valor. Mas eu aprendi aos 43, 44. Imagina, né? Eu vejo que essa questão do dinheiro é muito isso, assim, da gente saber o valor. Eu achava, na minha mentalidade antiga, que não, se eu chegar num lugar no Rodrigo, me tornar um cara milionário com várias empresas... Então tu não chegou ainda no Rodrigo, aí não tá milionário não ainda. Tá ainda. Eu vou comprar o que eu quiser daí. Só que daí isso é, na verdade, aí eu aprendi que liberdade não é eu fazer tudo o que eu quero, é eu não ser obrigado a nada. Só que se eu não tenho autogoverno, eu me sinto obrigado a gastar, a comprar, parece que eu tenho que ter, ou para mostrar para alguém, ou porque a maioria eu acho que é para mostrar, né? Para te mostrar que tu conseguiu, que tu chegou, que tu pode. E tem uma coisa que eu vejo, as pessoas mais ricas, e eu fui chefe de segurança de grandes empresários, um dos empresários mais ricos do Brasil, eu fui chefe de segurança. E ele sempre teve aquele modelo daquele carro dele. Ele não tem dificuldade nenhuma para nada, mas ele nunca... Ele é o carro aquele, todo ano ele troca aquele carro dele para ele normal e a caminhoneta dele para ir para fora. E é isso a vida dele, cara. Claro, ele tem o jato particular dele, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é que ele não tem a preocupação se ele vai pegar o carro, aquele top, se ele vai fazer aquela coisa. Ele não está nem aí ligado a isso. O avião é uma consequência que agora ele comprou um porque ele tem que ir para o exterior para dar autonomia. Mas tudo é pensando em que realmente há uma necessidade, sabe? Eu ajudo muito hoje os líderes e empresários, principalmente na sua autoimagem, que daí é o que a gente está falando. As pessoas hoje, elas ancoram a sua autoestima, o seu alto valor nas suas posses. Então, se eu tenho um carro mais caro, eu tenho mais valor. Se eu estou endividado, eu não tenho valor. Então, dá para ajudar desde o cara que está endividado ao cara que está ganhando bem a dar valor e ganhar ainda mais. Então, eu sempre falo assim, começa na gênesis, é como você se vê no seu íntimo. Porque a gente manifesta no mundo de fora o que a gente se vê lá dentro, como a gente se sente lá dentro. Então, se eu sinto vazio, vou buscar coisas para compensar um vazio emocional. Então, às vezes eu estou endividado ou a gente perde tudo porque foi ganancioso demais. A gente perde tudo porque foi ganancioso demais, quer acelerar demais. Tem gente que compra mais do que pode para tentar acelerar o processo e cai feio. Lembra que eu falei no início, né? No mundo espiritual é isso. Primeiro tu dá para receber, tu perde para ganhar. E as pessoas querem ao contrário, eu já quero receber, eu já quero multiplicar, já quero ganhar. Então tem que ser a raiz, tem que ter a semente, criar a raiz. Então é discernimento para estabelecer uma nova fase para daí expandir. Só que se não tem o discernimento, tu vive expandindo o problema. E muitas vezes as relações também é importante, né? Tu falou a questão de Deus, muitas vezes tem negócio meu que eu digo que é feito por Deus, cara. Tem coisas que acontecem por ele, sabe? São coisas que nem o que eu comprei o campo agora, assim, são coisas que tu não acredita. Se eu conto para as pessoas não acreditam. E mesmo assim eu fico analisando e vendo ainda as pessoas... Eu fiz um vídeo agora há pouco, até eu acho que está em quase 16 mil visualizações essa semana. Foi um videozinho que eu botei assim, eu me sentei ali na frente de casa, às vezes eu sento e eu vou falar uma coisa hoje. E aí eu falei sobre o aniversário da minha filha, que está fazendo 15, agora a terceira. As outras duas fizeram festa e ela queria uma viagem em família. Que eu fiz esse vídeo porque eu vi o Piangeres falando sobre a filha dele, que ela escolheu uma viagem com ele. E a minha filha queria uma viagem com toda a família. Ela é muito família, essa terceira. Que joia. E aí, quando nasceu a minha primeira filha, 21 anos atrás, eu e a Jaque fizemos a promessa. A gente sempre gostou de viajar, sempre o foco foi para viagem. A gente disse que só iria para Disney se pudesse levar toda a família.
E a gente tinha programação de fazer filhos, então a gente sabia que, né, ia que demorar. E a gente cansou de ir para Miami, coisa, tá do lado de Orlando, assim, pegar o carro, vamos ali. Não, não pode, tem que ser com a família. E a Nayane, quando falou aquilo, tá. Então foram 3 anos agora, 3 anos projetando essa viagem. Então o programa deve ir ao ar, nós vamos estar nesse momento nos Estados Unidos, provavelmente, quando for ao ar agora o programa. Nós devemos estar em Orlando nesse momento, família. Mas foram um planejamento, assim, ó, 21 anos de espera. Caraca. E 3 anos a gente juntando, trocando dólar, preparando, fazendo, comprando as coisas para esse momento da viagem em família. Uma família de 6 pessoas não é fácil para ir para o exterior, né? É um evento. Imagina. Então é isso aí. E eu no fim ainda coloco. E ainda tem pessoas que têm inveja disso, né? Cara, foi com suor, foi com trabalho, foi com muito foco, foi com tudo isso para uma conquista. Não foi tem dinheiro e vamos embora. E eu sempre falo assim, ó, tudo que te machuca, te falta. Então, se machuca a riqueza do outro, é porque falta em mim. Se a tua iniciativa, a tua perspicácia me incomoda, me machuca, é porque falta em mim. Era exatamente o que eu queria. Eu falo muito até de relacionamento, às vezes se incomoda o posicionamento do outro. A mulher que usa a roupa mais curta, às vezes aquela mulher que critica aquela outra é porque falta sensualidade nela, não que ela vá andar daquele jeito. Então, o empresário é a mesma coisa. Se me incomoda a tua riqueza, é exatamente às vezes o que eu queria e que eu não consigo acessar. E fico com essa inveja, esse ruído cerebral, sabe? E esses ruídos não pode ter, né? Falando em criar raiz, é para dar fruto. Então, se a gente quer buscar isso, tem que ser verdadeiro. Então, eu tenho que assumir para mim se está me incomodando. E não precisa nem expressar, mas olhar. E isso é uma das coisas que me incomoda muito, assim, porque eu sempre falo, estou com 34 anos, para mim eu estou no começo da minha carreira. Eu olho homens como tu e como outras pessoas que eu convivo hoje, o Juliano Cancian, outros empresários, assim, eu vejo, cara, como é inspirador olhar que é só eu continuar no caminho certo que eu vou chegar lá. É só eu fazer a minha parte, é só eu ser verdadeiro, é só eu aprender, me relacionar bem, ser humilde, botar... O nome é tudo, sabe? Uma das coisas que eu vi, o nome é tudo. Ninguém poder chegar e levantar a boca e falar de ti. Eu levei 2 golpes, às vezes eu fico pensando assim, eu digo, putz, levei golpe, né? Será que eu tô errado? E tu fica te martelando e pensando em ti mesmo. Cara, eu levei um golpe de um sócio que, quem conhece a minha história, em 2020 eu não tinha nada, perdi tudo, perdi minha casa que eu conquistei, perdi empresa, perdi tudo. Eu e Dona Jaque iniciamos do zero. E a gente reergueu por quê? Por nome, por pessoas que estão do lado, por pessoas que sabem. Agora há pouco, de novo, com todo esse golpe que a gente levou, mais uma paulada através, né, pelas costas. E isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado porque vai acontecer. Então, na própria imersão, eu converso com as pessoas e digo, vai, porque tu vai ter que ter sócio para crescimento, tu não consegue crescer sozinho. Um crescimento com outras empresas, tu vai ter que ter algum funcionário que é muito bom, que se torna sócio operador. Então, tu não escapa disso. Dona Jaque, no início, ela às vezes perguntava, para que ter sócio? Chega. Eu digo, não tem como. Ou tu mantém uma empresa pequenininha, uma única e fica lá, ou tu cresce e tem outras e tu precisa sócio operadores, pessoas junto. Não tem outro segredo para crescer. Não existe, eu duvido alguém que cresça sem ter sócio. Não tem como, tu não consegue. Tem que ter um mentor e tem que ter sócio, porque senão não vai, né? Não vai. Então é isso aí, eu já aprendi. Só que tu vai levar, tu tem que estar mais preparado, tu tem que ver algumas situações. E o Careca nasceu disso. Do golpe eu forcei muito. Eu digo, não, vou linkar a marca com o meu rosto para não levar um golpe de novo. Então, o Careca nasceu mais ou menos da dor. Mas é isso aí, né? Tu acabou perdendo e aprendeu a ganhar com aquilo ali. Tem muita gente que talvez entraria em calamidade e nunca mais se reergueria. Tu imagina uma situação, tu tem a tua sala, que tu tanto sonhou, foi crescendo a empresa, começou a crescer. Tu imagina, tu não falava em vender por mês 10 mil, aí tu vendia um sistema solar de 30 mil, nossa senhora, te apavorava. E aquela empresa se transformou em vender milhões. E aí, da noite para o dia, tu chega num dia, numa reunião, e simplesmente diz que aquilo lá nada mais é teu, fora a casa que tu vendeu e tinha botado na empresa. Assim, ó, da noite pro dia, tu senta e olha para aquela sala, nada mais é teu. Eu tenho certeza que... E aquele dia, eu sempre ando armado, né? Eu tô sempre armado. E aquele dia, cara, eu sabia mais ou menos a intenção da reunião, a Dona Jaque já tinha me avisado, eu deixei minha arma em casa. Porque a gente tinha um pressentimento, Foi sabe? Deus. Foi Deus. Deus, ele faz tudo certo. Isso é muito legal, assim, essa parte da superação, mas eu sempre digo para todo mundo que está hoje passando por o que a gente já passou, né? Eu também, quando eu tive que morar dentro da academia, ou quando aconteceu lá no passado com meu pai... na finaleira nos avisou a coisa, vamos para a reta final. Reta final. Quando aconteceu com meu pai lá atrás, de eu ser julgado na minha cidade, apontado como filho do cara que foi preso, depois quando eu tive que abrir a academia, cara, pode dar tudo errado, eu não tenho dinheiro nenhum, eu tinha que atender muito bem cada pessoa que chegasse para não sair
sair ali da academia. Imagina a pessoa às vezes não gosta de fazer exercício, eu tinha que dar o meu melhor para que a pessoa ficasse. Então hoje quem está nesse momento onde perdeu algo, sofreu um golpe, alguma coisa assim, a gente tem que entender que a superação é isso, são superações, ações não são suficientes. Tu teve que achar força de um lugar e é aí que Deus nos ajuda, porque Ele mostra pra gente uma força que talvez a gente não saberia se não tivesse passado por isso. Então acho que faz... E aí vem o relacionamento. Se não fosse a mulher que tem do lado, não teria reerguido. Eu posso ser um cara muito a milhão, cara. Mas a minha base, principalmente, é a essência. E aí vem uma coisa que eu sempre falo. A humildade, cara. A humildade é tudo. E isso eu aprendi com a minha mulher. Isso que tu falou, eu falo na mentoria assim, ó. Acaba que vem um empresário com a sua esposa para mentorar a empresa, mas vira uma mentoria de casal. Às vezes que eu tenho que resolver os dois primeiro para depois avançar. Mas tu sabe que já existe a mentoria de casal, né? Sim, eu Nós sei já do temos casal, a turma, raiz ali. justamente que o pessoal pediu por causa disso. Aí. E eu falo para os homens, né? Porque o meu lugar de fala é para os homens. Cara, deixa tua mulher te modificar. Deixa ela te modificar um pouco. Eu sou mais elegante, mais cheiroso, mais organizado por causa da minha mulher. Eu tive que deixar ela me modificar. E ela sempre brinca do santo de casa não faz milagre. Ela fala assim, o Bruno fez milagre. Mas não é que eu fiz milagre, é que ela se permitiu ouvir e se modificar por mim também. Então metade das pessoas não prosperam. E aí eu vou falar assim, uma fala de um amigo meu, Gustavo Souza, ele diz assim, quer avançar na vida? Case, porque quando tu tá com alguém, é a única maneira, né? Tem aquela frase que eu gosto, que eu acho que tu também corrige algumas coisas lá do foguete não tem ré, a gente corrige algumas coisas. Você quer ir sozinho, você vai mais rápido e com outras pessoas você vai mais devagar, mas chega mais longe. Eu acho que não, acho que a gente vai mais rápido quando tem outras pessoas junto, porque daí a gente tem respostas mais rápido, tem mais sabedoria. Então, ao lado de uma pessoa, a única maneira de encurtar o caminho é uma mentoria raiz com quem já passou, é casar com alguém que tá na mesma mentalidade, é um sócio que está na mesma mentalidade. Então, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei lá. Isso diz na Bíblia, né? Então, essa mastermind, 2 mentes junto, começa no casal, eu acho, né? E sociedades, e parceiros. É dentro ali. Bruno, deixa a tua mensagem, então, da finaleira aí. O que tu deixaria? Uma mensagem muito importante. Lembrando que essa mensagem, ela é tão importante que é o que a gente recorta e coloca lá no feed. Eu poderia dizer para as pessoas assim, trabalhando hoje com pessoas, apaixonado por pessoas, mentorando pessoas, tendo a sensibilidade de me colocar no lugar delas para guiar elas, tirar elas num momento difícil, às vezes até multiplicar resultado. A frase mais importante, eu acho que é não negocie com o seu sonho, porque nunca mais vai ser hoje outra vez. E se as pessoas entenderem o valor do tempo, que nunca mais vai ser hoje outra vez, não perde tempo com prejuízo, não perde tempo com traição, não perde tempo reclamando de alguém, não perde tempo brigando, isso não vai levar a nada, é sobre discernimento. Então, se nunca mais vai ser hoje outra vez, olha como é inédito e genuíno estar aqui agora. Nunca mais vai ser a primeira vez que eu gravo um episódio contigo. Então, é especial a troca que a gente tem aqui, a energia. Então, lembre-se disso, não negocie com seu sonho por nada, mas tem que saber o que quer. Tem que saber quem é. Então, se você não sabe quem você é e o que você quer, não tem como lutar por alguma coisa. Então, essa é a mensagem. Honro você por estar aqui, pelo convite. Pode ter certeza que eu estou aqui para criar raízes fortes e multiplicar ainda mais. Show de bola, muito bom. O bate-papo ele é tão bom que a gente passa do horário, né, dentro da coisa. Então, quero te agradecer a todos que estiveram ouvindo aí também e deixar o encerramento com a minha velha frase. Fiquem com Deus.